tarde, igreja. Boa noite, paz seja convosco. Seja bem-vindo. Hoje, muito especiais. Eu muito animado por isso. Eu falo com meu amigo Pastor Alisson muitas vezes por começou a gravar sermões em coisas diferentes de aulas. Quando eu fazer a aula em uma igreja, eu pregar versículo por versículo. Eu fazer isso com o Pastor Alisson em Cantos de Salomão. Eu começou a aula na sede em São José, domingo à tarde, 17h30 a 18h30, tudo domingos em livro de Daniel. Mas eu quero fazer mais coisas, porque com Blank Slate Ministries tem mais de 2.000 sermões online, mas tem muito poucos sermões em português, com tradutor, com coisas em português, mas isso é coisa muito importante, porque muito poucas pessoas conhecem do fim dos tempos, do coração de Deus, conhecem a verdade muita. Então, eu falo com o Pastor Alisson, ele concorda, necessário gravar esses sermões. Começou a séries ou uma coisa, agora já só uma vez por semana com o Pastor Alisson, mas ele fala comigo qual tipo de coisa, qual palavra, e eu e ele concorda, necessário falar com o fim dos tempos. Isso é uma coisa na Bíblia, muitas pessoas não conhecem. Eu fazer a aula em Daniel e Apocalipse, mas em sua Bíblia tem mais de 150 capítulos com the subject, o assunto fim dos tempos. Assunto do fim dos tempos. E agora começou a fazer isso. Na parte embaixo desse vídeo, você que conhece o Pastor Alisson, eu fazer de Instagram da igreja, Pix dele também, você quer fazer a oferta por ele, just vem embaixo desse vídeo, você pode seguir no Instagram e fazer a oferta por ele também. Mas hoje, eu e ele fala antes, começou a gravar muito com Mateus 24. So hoje não aula, só diferente. Eu e ele já só começou a falar com isso. What's the word for subject again? Assunto. Assunto, Assunto. Começou a falar com isso, coisas com o fim do tempo. Mas, Pastor Alisson, fala um pouco, introduce yourself. Então, gente, eu sou o Pastor Alisson, como meu amigo Corey falou. Eu pastorei a igreja de Campinas, e aqui é Campinas. Aqui em São José. Aqui em São José. Santa Catarina. Na cidade, Santa Catarina. Campinas, é porque tem Campinas em São Paulo, é importante falar, né? Que não é São Paulo, é Santa Catarina, a igreja de Campinas, São José de Santa Catarina. E eu estou muito feliz porque eu e o Corey, a gente fez a série junto ali de Cânticos de Salomão, eu traduzi para ele lá na sede. E aí a gente viu que a gente, conversando e crescendo na nossa amizade, a gente viu que a gente tem assim um interesse por muitos assuntos assim parecidos, e um deles é justamente essa questão do fim dos tempos. A Bíblia é maravilhosa, a gente ama a Bíblia, somos homens que amamos a Bíblia, o Cody ama a Bíblia, eu amo a Bíblia, a palavra de Deus. Tem tanta riqueza aqui dentro, mas realmente o assunto de fim dos tempos é um assunto que tanto eu como o Cody a gente gosta muito, a gente tem em comum esse interesse, e eu creio que é um assunto que sempre vai ser importante para a igreja. E até mesmo os tempos em que a gente vive, eu penso assim, Corey, que quanto mais próximo nós estamos da volta de Jesus, das coisas que vão acontecer, que a Bíblia nos fala no fim dos tempos, eu creio que a gente precisa ter o entendimento correto sobre isso. Com certeza. Porque a palavra de Deus, ela diz que haverá uma grande apostasia no fim dos tempos. E eu acho que a gente já conversou sobre isso. Eu pessoalmente penso, pelo meu entendimento quando eu leio a Bíblia, eu penso que muito dessa apostasia, ela se dará pela falta de entendimento que as pessoas têm a respeito do plano de Deus e a respeito da pessoa de Jesus. Porque eu creio que, por que muitas pessoas, a Bíblia diz que elas vão se apostatar, por exemplo, da fé no fim dos tempos? Porque elas vão se escandalizar, elas vão se ofender com Jesus.
Isso é a coisa que muitas pessoas não entendem ou não lembram. Em João 16, ok, so João 13 a João 17, cinco capítulos, 13, 14, 15, 16, 17, só uma mensagem. Uma noite. Isso é a final mensagem. Jesus fala antes ele vai para a cruz. E isso é só para os discípulos. Agora, no fim dos tempos, eu e você falar com Mateus 24 a 25. Isso é público. Todas as pessoas conhecem isso. Mas 13 a 17 só dos discípulos. Mas Jesus fala em João 16, versículo 1. Eu falo isso coisas antes. Eu falo isso para você entender, conhece, sabe antes. Porque quando isso começou, você não é ofendido. Isso aí. E isso é o problema. Muitas pessoas, você não conhece a Bíblia, você não entendeu ou não sabe de coisas que Jesus fala antes. E quando você não sabe, você entra no problema e then você deixa. Você sai, você ofende com Deus, mas Deus fala, eu falo isso antes. Exatamente. Eu falo isso antes por você. E muitas pessoas, isso é o problema com o fim dos tempos. Muitas pessoas pensando, muito complicado. Não pessoa pode entender. E isso não é verdade. Tem gente que tem medo de falar. The discípulos, eles não like scholars. Eles são aprendizes. Isso é pessoa normal. Uma pessoa fazer com fiche, outra pessoa recebe de taxas. Isso é pessoas normal. No fim dos tempos, isso não é complicado. Eu acredito isso é uma ataque do diabo fazer por pessoas. Isso é complicado, eu não posso entender. Nenhuma pessoa pode entender, e você não estudar. Isso não é verdade. Eu falo isso do domingo passado, na aula por livro de Daniel. É muito simples. É não difícil. Just lê. Deus fala uma parte, você conhece da aplicativo, uma parte. 5 é 5, 50 é 50. Eu falo 3 anos e meio e 3 anos e meio. É não difícil. Just só lê, só isso. É simples, mas eu entendo muitas pessoas nessa ajuda e em minha igreja eu fazer por mais ou menos 3 anos. Eu pregar no fim dos tempos, mais de 500 sermões. Eu escrevo 2 livros por isso, e depois fazer Daniel, Apocalipse. So, eu tenho muito isso em inglês. If you're here joining us from the United States and you're like, wow, everything's in Portuguese, that's for a reason. We have all of our information in English, in English on our website at blankslateministries.org. You can find all this information. We have all of these teachings in English already. We are doing this specifically to help our brothers and sisters here in Brazil, and we're going to be doing this in Portuguese. Mas, okay, começou. We're gonna. Vamos lá. Bora lá, vamos. Bora lá. Eu falar quando no domingo passado, eu falar da aula por Daniel, eu não lembro uma palavra, e a pessoa fala, fala em inglês. Não, eu não lembro inglês, porque eu falo só português. Só português, uma ou outra, mas... Não, mas isso eu quero falar em português. Mas abre sua Bíblia, Mateus 24. Em Mateus 24, isso é muito importante, porque os discípulos falam com Jesus. What are the signs? Let's go ahead and read the verse. Abre sua Bíblia, Mateus 24, versículo 3. Eu leio em inglês. Okay. And he sat upon the Mount of Olives, and the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So, 24, versículo 3. Mateus 24, 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo, Dize-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?
Isso é a pergunta que muitas pessoas falam. Muitas pessoas falam, como eu posso entender ou apreender ou sabe Jesus voltar? Like, isso é a pergunta. Você pode falar em sua vida. Você pode falar, eu que conheço quando Jesus voltar. A igreja sempre fala, Jesus voltar, Jesus voltar, Jesus falar, ou voltar, e você sentar, você fala, quando? Isso é a sua pergunta. É a curiosidade. Porque a igreja por 2000 anos fala Jesus voltar. Jesus voltar rápido. Jesus fala isso. Livro do Apocalipse. Eu voltar rápido. Eu preto. Mas muitas pessoas, quando? Como eu pode saber quando você voltar? Isso é a pergunta. Mas depois Jesus respondeu. Ele respondeu, 1, 2, 3. E isso é muito importante em sua vida, você entendeu? Os sinais por o fim dos tempos não são momento. Isso é progressão. Você tem primeira, segunda, de 3, diferentes sinais por o fim dos tempos. E quando você lê Mateus 24, você lê de primeiros sinais. Isso, sinais. De primeiros sinais, e depois esses sinais, tem outros sinais. E depois isso tem a grande. E quando você entendeu os sinais, você entendeu qual momento você é parte no fim dos tempos. Você muito preto, ou você pouco longe? Onde eu agora no tempo e no mundo? Onde agora? Mas quando você lê e entendeu os sinais, você entendeu como? Eu preto ou longe? Preto ou longe? Muitas pessoas na igreja falam, você não pode aprender do dia ou da hora Jesus voltar? Com certeza. A Bíblia fala isso. Nenhuma pessoa conhece o dia ou a hora. Com certeza. Mas você pode entender da geração. Você pode entender você preto ou não. Em qual geração vai acontecer isso, né? Porque você entendeu os sinais. Você entrar na BR agora, aqui, você entrar na BR. Qual você vê na BR? Sinais. Joinville, isso quilômetros. Balneário Camboriú, isso quilômetros. São Paulo. Fala São Paulo, 500 quilômetros. Isso é distante antes você chegou. Mas você pode ver, eu em Camboriú em 100 quilômetros. Eu em Joinville em 200 quilômetros. Eu em São Paulo em 500 quilômetros. Você vê diferentes sinais por você entender como. E se localizar de quão longe você está do local, né? Com certeza. E isso é Mateus 24. Quando Jesus fala em Mateus 24, ele explicar os sinais. Preto, mais agora. E você entendeu onde você what's the timeline? A linha do tempo. Linha do tempo, sim. É muito fácil. E depois você lê 25, e 25 é de parábolas. Como, não como, que eu fazendo? Durante os momentos e durante os sinais. Durante esse momento, quando eu esperar por Jesus voltar, que eu fazendo? Isso é importante parte por Mateus 25. 25 do aplicativo. 24 da linha do tempo, da timeline, dos sinais. Mas uma coisa que eu acho interessante falar também, Corey, é porque assim, é interessante que os discípulos, aqui em Mateus 24, eles perguntaram para Jesus quais os sinais da vinda de Jesus. E aí é um ponto também de a gente pensar antes, porque os discípulos, a gente tem que pensar todo no contexto que eles estavam, né? Os discípulos, eles eram judeus, então eles tinham todas as profecias, como o Corey falou, há na Bíblia, né, aproximadamente 150 capítulos que falam a respeito do fim dos tempos. Antigo Testamento, Novo Testamento, e os discípulos, eles perguntaram isso para Jesus porque eles tinham entendimento de que haveria, né, o Messias prometido, e eles queriam entender de
queriam entender quando que Jesus se manifestaria de fato como o Messias. E até uma coisa legal a gente falar, que eu e o Corey a gente estava conversando aqui antes de a gente começar a falar aqui com vocês, do porquê que para a gente, pessoalmente, esse assunto é importante. Assim como para os discípulos aqui em Mateus 24, eles perguntaram para Jesus porque importava para eles saber isso. E por que que para a gente, eu quero falar assim para mim, pelo menos assim, quando que eu comecei a me interessar pelo fim dos tempos? Eu creio que foi o meu interesse assim, já tem alguns anos já sobre esse assunto e por que que é importante, né? E por que que para mim começou a ser importante, assim como para os discípulos, é como se eu tivesse feito essa pergunta que os discípulos fizeram em Mateus 24 aqui para Jesus. Eu também, em algum momento da minha vida, eu comecei a perguntar para Deus assim, Deus, por que que é importante eu saber disso? Eu quero entender isso, eu quero entender o teu plano, eu quero entender aquilo que o Senhor vai fazer. Porque tem uma coisa também em relação ao fim dos tempos, como eu falei, tem vários livros da Bíblia, capítulos que falam a respeito do fim dos tempos. Mas é interessante, Cody, porque em inglês o livro de Apocalipse é Revelation, e em português ficou Apocalipse. Apocalipse, Só que quando a gente, por exemplo, a palavra às vezes Apocalipse, as pessoas têm até medo de ler Apocalipse, ou Apocalipse. Só que as pessoas esquecem que, e eu gosto de como está em inglês, que é Revelation, que se traduzir literalmente para português seria revelação. Revelação de quem? De Jesus. Por exemplo, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus, na sua glória, do plano dele. Então, para mim, assim, quando eu comecei a entender isso, que Apocalipse é a revelação de Jesus, quando eu comecei a entender, por exemplo, que o Messias o reino do Messias já era profetizado já no Antigo Testamento pelos profetas, e se eu tenho um relacionamento com esse Deus, se eu me relaciono com o meu Pai, que é Deus, e Jesus ele irá voltar e ele vai executar o seu plano, isso começou a se tornar assim algo pessoal para mim, e eu comecei a amar ainda mais a Jesus por conhecer o seu plano, conhecer aquilo que ele deseja fazer, aquilo que ele vai fazer de acordo com a Bíblia. Então, para mim é um assunto assim que ele é muito especial. Eu tenho certeza que para o Corey também. Talvez assim eu comecei a estudar mais sistematicamente o assunto de fim dos tempos, talvez em 2018, 2019, assim, sistematicamente. Não sei se para ti já tem mais tempo, Corey, mas foi um assunto assim que eu sempre tive a curiosidade a respeito, mas eu comecei a entender que não bastava só eu ter curiosidade, só eu querer saber o que vai acontecer, isso ou aquilo. Mas, na verdade, quando a gente entra nesse assunto, quando a gente tem o interesse de saber mais sobre esse assunto, fim dos tempos, na verdade, pelo menos para mim, na minha experiência pessoal com Jesus, isso me fez amar ainda mais a Deus, me apaixonar ainda mais pelo meu Salvador, pelo meu Senhor e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Eu acho que legal talvez a gente falar, né, sobre isso, né, Cody? Eu não sei se você sempre se interessou por fim dos tempos, como é que foi tipo para ti? Eu acho legal a gente falar de repente pro pessoal isso. Né? Eu não... Quando eu aceitei Jesus, né, ele salvou, eu mesmo, de muitas pessoas, eu não entendeu, nenhuma outra pessoa entendeu, só diz, eu não quero, eu leio o livro do Apocalipse uma vez em 3 anos, eu não entendeu. E todas as pessoas eu conheço não entendeu também. São muito difícil. E quando eu tenho minha experiência com Deus, 4 anos antes, pouco mais disso, isso quando eu conheci Canções de Salomão. E isso quando Deus muda minha vida. Eu sou pastor nesse momento, mas isso é o momento eu conheço o coração de Deus. Quem eu sou agora e por que eu tenho essa experiência. E depois disso, eu leio Canções de Salomão. Meu favorito Bíblia, meu favorito livro na Bíblia. Meu favorito versículo na Bíblia em Canções de Salomão. Mas isso é importante porque
quando você é de noiva, e você conhece o noivo, em seu coração é mesmo do fogo. Porque você pensando, meu Deus, onde é meu noivo? Onde é ele? Quando ele voltar? Em seu coração just muda você por ver por quando ele voltar. Legal, entendi. Like, isso é do final versículo em Cantos de Salomão. Você parte isso aula. Eu falo isso, do final versículo em Cantos de Salomão é o mesmo versículo no livro do Apocalipse 22, the Spirit and the noiva clama, vem Jesus. Muito bom. Isso porque eu amo o fim dos tempos. Eu não amo o fim dos tempos porque eu que sabe e conhece coisas e eu mais inteligência de você. Não. Eu amo isso porque eu amo ele. Eu amo ele. Eu quero ele voltar. Eu que ver ele. Não just experiência do Espírito Santo, sim, do Espírito Santo dentro de você, mas eu que ver meu noivo. Eu que ver ele voltar. Like, eu que isso. Isso é porque eu amo os fins dos tempos. Porque quando você ama ele, você quer ver ele. Like, minha esposa em minha casa agora. Sua esposa não aqui também. Mas com certeza minha esposa sentar na casa pensando, quando minha esposa voltar? Eu vou voltar, Ela pensando isso, quando minha esposa voltar, ela vê do celular, esperando por a mensagem, ela esperando por a mensagem, eu voltar. And then, like, mas isso é normal, quando você tem, how would you say, like, in love, like? Apaixonado. Apaixonada, yeah. Quando você ama a pessoa, você quer isso, pessoa. É legal a gente falar sobre isso porque esse assunto, né, no caso, como eu falei, os discípulos aqui em Mateus 24, eles tinham assim um background, eles tinham um panorama, uma história que eles entendiam que o Messias, né, e às vezes a gente aqui hoje, cristãos, assim, da igreja, do Novo Testamento, a gente às vezes não entende assim a linha do tempo. E a gente eles não entenderam. E aí às vezes tem pessoas assim também, Corey, que eu vejo que quando se fala a respeito do assunto, foi até algo que como eu estava te falando, eu preguei aqui na igreja, né, sobre recompensas eternas, sobre galardão, sobre os nossos olhos estarem na eternidade. E aí eu estava falando para a igreja, eu falei assim que por que a gente compreender isso e a gente está com os olhos na eternidade? Na verdade, quando a gente entende sobre o fim dos tempos, isso quer dizer que a gente está com os olhos não só no hoje, mas naquilo que também vai se consumar. E também isso é muito importante, porque o entendimento que a gente tem a respeito do futuro, do que vai acontecer no futuro, isso vai mudar a forma como a gente vive o hoje também, como a gente vive o tempo presente. Porque, por exemplo, se eu sei que no fim dos tempos acontecerá isso, né, vai acontecer algumas coisas, isso também vai determinar como eu vivo o meu hoje, como eu me preparo hoje. Isso é importante. E você fala uma coisa importante da história dos discípulos. Quando Jesus fala com eles pensando quando no Messias, quando ele vem, ele aqui, ele conquer. Ele vai vencer. Ele vence no mesmo momento. E Jesus fala, eu morri. Eles não entenderam isso. Quantas vezes Jesus fala, eu morri? Like, e os discípulos não entenderam isso. Eles não entenderam. Você morrer, você ressuscitar, raise from the dead, mas você não morrer no mesmo momento. Você não vencer na terra nesse momento. Não, você voltar para o céu. But, like, eles não entenderam isso. Porque eles esperavam um rei político, né? Eles queriam que Jesus dominasse ali para eles saírem do domínio de Roma ali. Eles queriam algo literal, eles esperavam um domínio literal, né? Nesse momento ali de com Jesus. Com certeza. Quando Jesus voltar, ele venceu. Like, mesmo aqui, like, ele venceu com o país, com os reis e o mundo, com certeza. E depois ele sentar em Jerusalém, é muito, muito bom. Mas
Os discípulos não entenderam isso. Não entenderam. Eles pensando no mesmo momento. Mas Jesus fala isso em Mateus 24, 25. Ele fala, isso é do processo. Tem muita mais coisas e você não entendeu. Você não entendeu porque eu não só quero salvar Israel. Eu que salvo Israel, eu que salvo do mundo. Não só de pessoas, eu que salvo de tudo do mundo. Exatamente. E os discípulos não entenderam isso. Porque um dia Deus prometeu para Abraão que abençoaria todas as nações da terra. Tudo, E o plano de Deus é mais grande dos discípulos entender. Eles não entenderam isso. Mas isso é porque Mateus 24 é muito importante. Isso. Porque 24 e 25, isso é da grande parte quando Jesus, não pregar, mas, what is teach? Ensinou. Ensinou the fins dos tempos. É grande aqui. Ele fala mais parábolas, fala mais coisas, outras coisas. Com certeza. Mas 24 e 25 diz uma, outra. Porque ele explicar o processo. Sistematicamente ele fala, né, as coisas que vão acontecer uma atrás da outra em sequência, né? Mesmo aqui, ok. So você lê em sua Bíblia, Mateus 24. Eu ri. Você entra em uma igreja. Escola é não importante. Assembleia, quadrangular, independente. Just entrar uma igreja e falar com as pessoas. Quais os sinais para o fim dos tempos? As pessoas falam, guerras, war. Míssel, guerra. Guerras, earthquake. What's earthquake in Português? É terremotos. Terremotos. Tudo isso é coisas. Isso é de coisas pessoas conhecem. Pessoas conhecem isso sinais nos fins dos tempos, mas pessoas não entenderam isso the basics. Básico? É o básico isso. É básico. É o básico. Isso é o primeiro sinais. Você lê aqui em versículo 4, 5, 6, 7, mas vem para 8. Lê isso em sua Bíblia. All these are the beginning of sorrows. É o princípio das dores, né? Princípios. De primeiros sinais. Muitas pessoas pensaram, there's a nova guerra no mundo agora. Os Estados Unidos e Irã, ou Iraque. E pessoas like, Jesus voltar. E Jesus fala, isso de primeiro. E ele fala, isso não é o final. Isso é do primeiro. Ele fala que é o primeiro. E ainda antes ele fala no versículo 4 ali, que ele fala o seguinte, Jesus lhe respondeu, tende cuidado para que ninguém vos engane. Porque as pessoas elas têm muito engano quanto a isso. Então, é bem como o Cody falou, Jesus ele deixa claro que, primeiro, era para cuidar para que ninguém enganasse a respeito disso. E ele disse, como o Cody falou no versículo 8, é o princípio, é só o começo das coisas. E é engraçado, né, Cody, porque as pessoas, às vezes, sei lá, aconteceu alguma guerra, sei lá, os Estados Unidos teve que intervir em alguma coisa, as pessoas já acham, é um sinal, Jesus vai voltar. Exatamente. Aconteceu qualquer coisa, as pessoas já acham assim, não, agora, né? E a gente sabe que todos os eventos que acontecem no mundo, eles fazem parte da consumação do plano de Deus, né? Mas é por isso que Jesus fala, primeiro ele fala, cuidado para que ninguém vos engane. Aí depois ele diz, todas essas coisas é o princípio, é o começo das coisas. Então, para ver a importância realmente de a gente ter um entendimento a respeito desse assunto assim do fim dos tempos, que a gente precisa ter um entendimento para que ninguém nos engane e para que a gente também não seja ignorante quanto a isso, né? Como filhos de Deus, como filhos e filhas de Deus, para a gente ter um entendimento correto do que a Bíblia nos ensina a respeito disso. Isso é o problema, porque você pode ler, pessoas escrevem livros, você pode ouvir pessoas falar em podcast, em vídeos, no Instagram, em TikTok, em muitas coisas, e pessoas falam uma nova guerra, e tudo pessoas têm medo, reclamam, tudo coisa, isso é o final, e tem muito medo. Na pandemia, você lembra? Oh meu Deus. Na pandemia, as pessoas, eu acho que até o interesse na pandemia, o interesse por entender o fim dos tempos aumentou. Quantas pessoas vêm para o shopping, vêm para o supermercado só para comprar papel para número 2?
Água e papel higiênico. Água, papel higiênico. Eu ri muito com isso. Like, porque isso normal, R$2, R$3, mas durante a pandemia, R$20 por papel higiênico. Like, meu Deus. Vocês não entenderam nada. Like, isso não é o final. Mas Jesus fala, quando ele fala em Mateus 24, quando ele fala isso do principal, do começou, isso sinais, ele, what's comparison? Comparação. Ele usa isso com a mulher grávida, com a baby. Compara com uma mulher grávida. Sim, quando a mulher tem a baby, no segundo mês você quase vê no barriga. Muito pouco. Mas em 5 meses da barriga mais. Desaparece. Mas você pode gritar, reclama, você pode andar, correr, muito. Mas em 5 meses, the baby não nasceu. É só 5 meses. Em 9 meses, pode. Mas quando o processo começou, você pode gritar com a sua esposa muito, mas isso não, por o baby nasceu. É só o processo. Isso é porque você leva ela por do hospital. E muitas pessoas, 2, 5, 10 pessoas tentaram nascer sua baby por 20 horas. Isso é o processo. E você vê a primeira parte dos sinais, você pode ver a segunda parte dos sinais. Mas você fala uma coisa muito importante. Muitas pessoas falam, mas pessoas falam quando a pessoa não conhece nada. E falar de só uma dos sinais, fala, isso é o fim. E muitas pessoas são deceived. Desistem? No, this right here. Let no man deceive you. O versículo qual? 4. O 4. Engane. Isso é importante. Mesmo quando você ofende, você acredita uma coisa, ou confia em uma coisa, não é verdade, você tem grandes problemas depois disso. Muito. Não pouco, muitos problemas na sua vida porque isso. Crises de fé, né? Às vezes tem até pessoas que têm crises de fé porque, assim, por exemplo, quando se fala a respeito disso, por isso que a gente tem que ter um entendimento correto, porque eu não sei como é que é, Corey, nos Estados Unidos, assim, mas aqui no Brasil, por exemplo, teve muitas pessoas, assim, pastores, pessoas assim, que tentaram até dizer, por exemplo, a data que Jesus ia voltar. E aí chegou a data, nada. Jesus não veio, e aí as pessoas que acreditavam no caso, no que eles falaram, elas ficam assim, desacreditadas, sem fé ou sem querer saber mais sobre o assunto porque elas foram enganadas, né? E às vezes até desanimam da fé, desacreditam, deixam de acreditar por causa do entendimento correto do que a Bíblia nos diz, do que a verdade nos diz, né? Então, a palavra de Deus é a verdade, o que está escrito aqui é o que a gente deve se guiar, é o que deve guiar os nossos passos, o nosso dia a dia. Eu amo quando a palavra de Deus diz, né, que Jesus ele é fiel e verdadeiro, aquele que prometeu. Porque as palavras de Jesus a gente pode confiar, elas são a verdade. Se Jesus ele disse isso para os seus discípulos, que somos nós também, a gente pode confiar nas palavras de Jesus. Por isso que é tão importante a gente ter um entendimento correto mesmo, né, sobre esse assunto, sobre aquilo que Jesus diz, porque isso vai fazer com que a gente fique firme hoje, a gente viva a nossa vida correta hoje, a gente pregue de forma correta, a gente priorize aquilo que precisa ser priorizado. Até eu vejo assim, Corey, que o entendimento correto sobre esse assunto, para nós que somos pastores, até isso impacta profundamente na forma como a gente pensa e faz igreja. Com tudo. E o que a gente ensina, o que a gente prega, como a gente faz tudo que a gente faz. Quando você entender correto, isso da parte que você fala é importante, porque
quando você não entendeu isso correto, você tem um problema em duas coisas. Você pensando Jesus não voltar, ou muito longe ir, uma coisa é isso, você morar em pecados. Com certeza. Você fala, oh, Jesus voltar, mas em sua vida você não acredita isso porque você morar em pecados. Você não lê sua Bíblia, você não crescendo, isso é um problema. E isso é um problema nos Estados Unidos muito. Pessoas falam, mas não acreditam em just morar em pecados. Isso é um problema. Entendi. Mas tem outro problema, quando pessoas falam coisas erradas com o fim dos tempos e quando Jesus voltar, você não cuidar das suas crianças, você deixar seu trabalho, você vende sua casa, porque Jesus fala em uma semana, se você vende sua casa e fazer isso, e Jesus não voltar e você morar. Onde? Na rua? Você tem outro problema, no outro lado. Outro problema, porque pessoas não... Eu ouvi pastor falar, não acredito e não confie em uma coisa o pastor falar. Só acredita e confia em coisas que você pode ler em sua Bíblia. Muito bom. Leia sua Bíblia. Isso em sua Bíblia, acredita, confia. Mas não só confia ou acredita uma coisa porque o pastor fala. Não acredita quando eu falar. Eu leio a Bíblia, eu falar coisas por você, mas não acredita, pastor Cody fala isso da razão, eu acredito. Não. Abra sua Bíblia e leia. É muitos pastores, eu amo muitos pastores, like Dr. Summerall. Eu amo o Dr. Summerall. De coisas ele pregar e ensinar, e muitas coisas, eu concordo. Grandes palavras, grandes verdades. Mas em outras coisas, eu não concordo. Porque quando eu leio a minha Bíblia, isso não é verdade. Samuel Whitfield? No, Dr. Summerall, Lester Summerall. Oh, ok. Eu vejo o sermão Summerall muito, eu amo o Dr. Summerall. Mas em muitas coisas, em respeito do fim dos tempos, eu não concordo com ele. Porque eu não vejo isso na minha Bíblia. E em outras pessoas, quando eles falam com o fim dos tempos, eu concordo. Mas quando ele fala coisas mesmo de like, andar em fé, ou cura, eu não concordo, porque eu não vejo isso na minha Bíblia. É muito importante, você não só acredita ou confia em coisas porque o pastor fala. Eu também não concordo ou não acredito só porque eu falar ou Alisson falar. Nós pode ajudar você por entender o fim dos tempos, mas você é necessário abrir sua Bíblia. Você é necessário orar. Você é necessário falar com Deus. Você é necessário, quando você fala, minha Bíblia fala isso. Isso porque eu confio em isso. Minha Bíblia fala isso. Você nunca, quantas vezes você ouvir eu falar a palavra e falar, Dr. Summerall fala, Pastor Alisson fala. Eu nunca pregar isso. Eu nunca falei. Por quê? Porque eu não ouvir, não, eu vejo dos sermões, meus amigos, eu sempre vejo eles pregar, mas eu não falo isso coisas, eu abro, orar, estudar, e quando essa palavra dentro do meu coração, depois eu posso falar, porque eu posso confiar, porque minha Bíblia fala. Confiar o que a Bíblia diz, e isso é muito importante, até assim é interessante porque como a gente vê, né, que isso impacta assim em tudo na nossa vida. Eu lembro que, por exemplo, até os ensinamentos do apóstolo Paulo, agora eu não vou me lembrar exatamente qual o versículo que fala, mas eu já certa vez eu estudei sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo e ele implantava igrejas, né? Então ele pregava o evangelho, pessoas se convertiam naquele lugar. Ele ensinava a doutrina e ele às vezes ia para outro lugar e aí às vezes ele sabia de problemas que estavam havendo, que estavam ocorrendo nas igrejas pela falta de entendimento das pessoas a respeito dos assuntos. E aí tem aquele versículo que o apóstolo Paulo ele fala, que esse versículo eu não lembro exatamente o que está escrito, que ele fala, quem não quer trabalhar, que não coma. É porque na igreja, que nas igrejas estava tendo um problema que as pessoas, era esse extremo que o Cody falou, de pessoas que
achavam que Jesus vai voltar a qualquer momento, então eu vou vender todas as minhas coisas, vou viver de qualquer jeito, porque afinal de contas Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo, ele corrige um problema que estava tendo nas igrejas, que as pessoas elas estavam querendo se desfazer de tudo, como se Jesus fosse voltar no próximo dia e como se não importasse o como eu vivo hoje. E aí o apóstolo Paulo, ele ensina, ele traz o ensinamento correto. Não importa sim como a gente vive hoje, importa a gente ter o entendimento correto sobre o fim dos tempos, o fim das coisas e tudo mais. Então, certa vez eu achei muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo ele teve que ensinar nas suas epístolas as pessoas até a respeito de como viver o hoje com os nossos olhos na esperança eterna, que é o retorno de Jesus, mas como a gente deve viver hoje, da forma correta. Porque, né, Cody, nenhum dos extremos são bons, assim. Jesus vai demorar muito para voltar, então eu não vivo de maneira correta hoje, e nem o outro extremo de achar que Jesus vai voltar a qualquer momento, sendo que ele disse que tem algumas coisas para acontecer ainda. Isso é sempre o problema, extremo ou o outro. O outro, exatamente. Quando Jesus aqui, Jesus fala isso com the leaders da igreja. Você jejua, você fala isso, você gritar muito porque você quer as pessoas ver você. Você não tem humildade em pouca coisa. Aí é sempre o problema quando você é em uma ou outra extrema. Like Jesus não em extremos, Jesus aqui dentro, like in the middle. E uma coisa também é muito importante. Você é necessário entender. Jesus fala tudo você é necessário. Deus fala tudo você é necessário por entender. No Antigo Testamento, com os profetas, quando Jesus aqui, e no Novo Testamento, like in Apocalipse, em Thessalonians, em tudo isso. Você não necessário tem medo ou ignorante. 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 Você não necessário isso em sua vida. Você pode aprender do fim dos tempos, porque isso aqui em sua Bíblia. E você, eu sempre falo isso muitas vezes. Isso não é difícil. Quando você quer entender o fim dos tempos, é não difícil. É muito fácil para entender. É só pastores em igrejas falam, isso é muito difícil. Porque isso pessoas querem você sentar embaixo dele e pegar seu dinheiro por sempre ouvir essa pessoa falar. Isso não é verdade. Você não é necessário pegar R$5.000 por uma curso e por muitos livros por entender o fim dos tempos. Você pode abrir sua Bíblia e entender o fim dos tempos. É não difícil. É muito fácil. Isso porque quando eu fazer aulas, eu fazer graças. You know? Você não é necessário isso, mas isso é o problema nos Estados Unidos. Tem a pessoa que faz uma conferência ou uma coisa. E quando ele quer fazer, você é necessário pegar $3 ou $4.000 por vai por uma conferência. E eu sentar, Too expensive. eu posso curar você em 5 segundos agora, porque você é necessário pegar $4.000 por vai para a conferência por receber o milagre de graça. De milagres de graças. Like, você pode entender a palavra muito fácil. Ok, porque você é necessário pegar por livro? Porque você por livro. Porque é necessário pegar por fazer o livro. Mas da verdade é graça. Exatamente. Você tem a Bíblia. Isso é porque eu fazer muitos sermões online. Porque é o que você recebe da palavra de Deus graças. Você não é necessário comprar da Bíblia, comprar da verdade. Eu disse que vocês lembram, do fim dos tempos, isso é de novo, isso é Jesus. Jesus voltar. E quando você love God. Amar a Deus. Amar a Deus. Quando você amar a Deus, você quer Deus voltar. Isso é o assunto do fim dos tempos. Do assunto do fim do tempo, isso não é o problema do juiz. Isso não é coisas. Isso é do homem
nome dele, Jesus, ele voltar para mim. Sit back just a little bit. You got the lights on your face? Oh, Yeah. yeah. Better? Yeah. Maybe we might have to move your chair back. You Okay. see it right there? Your face is gone like pure Okay. white. Ah, yeah. Yeah. Individual, desculpa, Ellie. Yeah. Just like Moses, your face shining like that. Shining like this. Mesmo do sol aqui. Mas, Estamos falando de fim dos tempos, a minha face começou a brilhar. yeah. Glória a Deus. Glória a Deus. Pass the plate. Receive it offering. Mas é muito interessante isso, Corey, é muito importante assim, isso que a gente está falando, porque até eu achei o texto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, em 2 Tessalonicenses 3, 2 Tessalonicenses 3:10, que Paulo exorta ali algumas pessoas e aí quando eu fui estudar a respeito disso, eu entendi que era porque os tessalonicenses, eles estavam tendo alguns problemas de entendimento mesmo a respeito do retorno de Jesus. Então, eles estavam assim vivendo de forma irresponsável, de qualquer jeito, como se eles não precisassem trabalhar mais, como se eles não precisassem fazer nada, por causa do entendimento incorreto do fim dos tempos. Então, isso é muito interessante, porque, veja, a Bíblia está recheada de ensinamentos sobre o fim dos tempos, e inclusive pessoas que viveram na época do apóstolo Paulo, por exemplo, os tessalonicenses, a gente vai ver aqui que eles estavam tendo problemas do entendimento incorreto a respeito da sua vida, do retorno de Cristo e tudo mais. Então o apóstolo Paulo ele escreve então essa carta aos Tessalonicenses para corrigir esses problemas que eles estavam tendo, né? Da mesma forma, os discípulos, como a gente estava lendo anteriormente ali em Mateus 24, Jesus ele deixou bem claro ali para os discípulos os eventos ali, a linha do tempo, a forma, as coisas que iam acontecer, né, para que os discípulos entendessem isso. E eu vejo que isso, eu creio que ajudou muito, né, Corey, os discípulos também a como eles executarem e viverem, executarem o seu ministério e viverem a sua vida da forma correta, de acordo com o que Jesus tinha dito para eles, assim. Então, eu creio que o que Jesus disse em Mateus 24 deu a base ali para os discípulos de um entendimento de como eles deveriam viver, o que eles deveriam fazer, o que aconteceria antes da vinda de Jesus, né? E como a gente falou, assim, quando a gente entende esse assunto, que a palavra de Deus diz, como o Corey falou, não porque alguém disse pra gente, mas porque a gente sabe que está escrito. Não, eu sei que está escrito na Bíblia isso. Então, o que eu entendo na Bíblia, o que eu confio que a Bíblia me diz a respeito do retorno de Jesus, a respeito do fim dos tempos, isso vai ser a base da minha vida. Isso vai ser a forma como eu vivo. Vai ser aquilo o que é prioridade para mim, como que eu tenho que construir a minha vida hoje, o que eu tenho que fazer hoje com vista, com olhar naquele dia, para que Jesus ele me encontre fiel. Jesus ele possa cumprir em mim a sua vontade, o seu querer e também para posicionar a gente. Eu vejo que o entendimento correto, Cody, vai fazer com que a gente entenda o seguinte: Jesus, Deus, como que eu posso contribuir com o teu plano? Como que eu posso fazer a minha parte para que o plano do Senhor, a história do Senhor realmente se desenvolva, o nome do Senhor seja conhecido? Porque Mateus 24, eu vejo que está totalmente atrelado com a volta de Jesus no sentido de até da missão da igreja. Porque ali no final, Jesus ele vai falar o seguinte, eu não quero ir para o final já, a gente está apenas no início do Mateus 24, mas é só para a gente dar assim uma ideia para o pessoal. Oh, the good man of the house. Oh, it's such the final parable. Yeah. I love that. The faithful servant. Yeah. E no final também aqui, quer ver?
Isso, a parábola, exatamente, dos servos, exatamente. E aí, não é à toa que Jesus, é essa parte mesmo, Cole, não é à toa que Jesus, ele ensina isso, porque eu creio que tem a ver com isso, assim, tem a ver com a gente ser encontrado fiel, ser achado fiel, a gente ser como aquele bom servo que foi fiel até o fim, né? E então eu creio também que o Senhor, ele deseja que a gente tenha esse entendimento correto para que a gente também possa contribuir com aquilo que Ele está fazendo e ajudar outras pessoas também a entenderem sobre isso, né, Corey? Eu acho que é por isso também que é tão importante isso que a gente está conversando e que a gente vai começar a falar, né, nas próximas semanas aí também, que isso, pelo menos assim, o meu desejo é que isso traga um entendimento correto para todos aqueles que estiverem ouvindo a gente também e que a gente cresça junto nisso, no amor pela palavra de Deus e por aquilo que Jesus e a palavra dele nos fala a respeito do fim dos tempos. So, eu tenho uma pergunta em momento. Tem essa pergunta. E then eu que falo isso também na Mateus 24. Só pensando agora, por que em da igreja do cinto em the fim dos tempos sempre tem grandes problemas e grandes lutas durante a igreja? Ok, eu pregar com cura, poucas igrejas têm problema com cura, mas quase todas as igrejas amam Jesus cura pessoas. Pessoas amam isso e amam esse assunto porque isso é milagres. Eu pregar com prosperidade, ou syllogismos e ofertas. Poucas igrejas têm problemas, sim, eu entendo. Mas muitas pessoas acreditam isso, querem isso. Mas no fim dos tempos, meu Deus, quase todas as igrejas têm problema quando você pregar quando o fim dos tempos. Só por quê? Well, o diabo não pode parar Jesus da primeira vez ele vem. Ele não pode vencer na primeira vez quando Jesus vem aqui. Jesus venceu, ele morreu, ele ressuscitar, ele viver agora. Mas ele vem a segunda vez. E agora o diabo fazer a grande luta por a segunda vez Jesus voltar, Jesus vem. Porque ele não venceu da primeira vez. Com certeza, o diabo não venceu da segunda vez. Mas ele que tudo nós também não venceu e deixei e veio com ele para o inferno. Isso porque isso é um grande problema. Quando você fala promessas e milagres e esse tipo de coisa, todas as pessoas amam isso. Mas quando você fala do fim dos tempos, quase todas as pessoas tem medo, sai, não quer vai para a igreja, não. Por quê? Isso é do diabo. O problema é do diabo. Isso não, da verdade é meio, por 2000 anos. Isso é palavra na verdade na Bíblia. Isso é palavra da verdade por mais de 2000 anos em sua Bíblia. Mas por que isso é problema agora? Porque da primeira vez Jesus vem, o diabo não venceu. E ele tentar muito por vencer a segunda vez. Com certeza, Jesus venceu e o diabo vai para o inferno, mas isso é porque isso é um grande problema. Sempre em igrejas. Isso é só do diabo. Mas... não, eu ia falar uma coisa que eu acho que é exatamente essa questão que o Corey está falando do engano, sabe? Porque eu acho que quando a gente prega o evangelho, Corey, e para mim hoje eu tenho um entendimento assim, que o evangelho completo, a pregação completa do evangelho, não é só aquilo que Jesus fez. Sim. Mas é aquilo que Jesus ele vai fazer no final e a pregação completa do evangelho é justamente pregar o plano inteiro ele vem de Jesus e ele voltar. Só que eu vejo que a igreja hoje só prega sobre a primeira parte. Aquilo que ele fez. E aí é um evangelho que é focado só no passado. É um evangelho que só fala o que Jesus fez. Sempre veio atrás. Só que eu não falo o que ele vai fazer. Eu não falo... a gente, às vezes,
se eu não falo que Jesus, o plano de Jesus, o que vai acontecer, ou seja, no fim dos tempos, eu tenho uma forma errada de ver o meu presente também, porque se eu só olho para o passado e se eu não entendo o que Jesus vai fazer também ainda, é como se a gente se encontra na situação como se fossem os discípulos mesmo. Eu não consigo entender, porque eu imagino assim a cabeça dos discípulos aqui em Mateus 24. Os discípulos esperavam o Messias, porque eles eram judeus, então havia a promessa e as profecias a respeito do Messias, ok. Aí Jesus se dizia que era o Messias. Aí depois Jesus, como o Corey falou, começou a falar para eles assim, o seguinte, o Filho do Homem vai precisar morrer. Aí é interessante porque quando é uma das vezes que Jesus ele mais repreende Pedro, né? Quando Jesus fala a respeito da morte dele, daí Pedro fala assim, não, Senhor, de forma alguma. Aí Jesus até assim é bem rígido com Pedro, né? Só imagina a cara de Jesus quando ele faz. Ele pensa, oh meu Deus, você não... Eu não sei como é que fica no inglês, mas literalmente assim, Jesus chama Pedro de diabo, assim, afasta-se de mim, Satanás. Porque é como se Pedro tivesse Get behind me, Satan. Sendo usado ali pelo diabo para tirar Jesus ali do plano redentivo, né? E aí é interessante. Então, assim, eu percebo que isso é muito importante, assim, Cody, essa compreensão. E no próprio versículo 14, Mateus 24, 14, fala, e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunha a todas as nações e só então virá o fim. Então, tipo, eu percebo assim que o entendimento correto e a pregação completa do Evangelho, isso também vai fazer com que a gente esteja engajado na grande comissão. Porque tem totalmente a ver com isso que Jesus está falando. Com certeza. Então, quando a gente é fiel em cumprir a grande comissão, ou seja, ir e fazer discípulos de todas as nações, eu vejo que a gente está cumprindo esse versículo de número 14, do Evangelho do Reino sendo pregado a todas as nações. Ele fala ali antes, quem perseverar até o fim será salvo. Esse Evangelho do Reino será pregado para testemunho em todas as nações, e aí então virá o fim. O Evangelho do Reino. Reino de quem? De Deus. Sendo pregado em todas as nações. O Evangelho, mas o Evangelho completo, de forma completa. Eu falando do que Jesus fez, mas eu falando também daquilo que ele ainda vai fazer. Esse Evangelho, o Evangelho completo, sendo pregado como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Isso, quando você lê Mateus 24, você sempre lembra essa progressão, uma outra, depois, mais preto. Mas eu amo essa parte, eu não sei se você vê isso, mas depois ele fala tudo dos sinais, ele fala uma parábola, uma verdade, e depois outra parábola. So, no primeiro, esse é versículo 32 a 35, essa parábola, para você entender mais fácil, Jesus fala, você pode entender os sinais. Mais simples. Quando você vê, você entendeu. É muito simples. Primeira parábola. E depois da verdade, da final parábola, 43 a 51, isso da pessoa fiel, você é parte minha casa, eu do mestre. É como se fosse... Master. É como se fosse o mestre mesmo? Mestre? Mestre. Isso. Jesus fala, você é parte de minha casa, você não é fiel. Você tem trabalho, você fazer. Sim ou não? Isso é da final parábola, em 24. Mas dentro disso dois, Jesus fala mesmo, igual, dos dias de Noé, de Noé. Isso porque, nos dias de Noé, quando Deus fala,
ele pode chuva, the flood, da água, em tudo do mundo, tudo pessoas morrer, ele mata tudo. Porque the violência, muitas pessoas matam outras pessoas, muito sangue, de sangue, reclama Deus ouvir, é grande problema, nos dias de Noé. Mas muitas pessoas não lembram, Pedro fala isso. Eu não lembro, primeiro ou segundo Pedro, pensando no primeiro 3. Em Pedro, ele fala, nos dias de Noé, por 100 anos, que ele fazer? Ele pregar. Uou. Ele pregar por 100 anos. He was a preacher of righteousness. What's righteousness? Justiça. Ele pregar justiças. Uau! So, Jesus fala uma parábola. Você pode entender os sinais. Depois ele fala outra parábola. Você é fiel, sim ou não? E dentro de 2, ele fala, isso é sua parte. Você é necessário pregar. Pregar qual palavra? Pregar Jesus voltar. Você é necessário voltar. Você é necessário Deus perdoar. Você é necessário sai seus pecados, deixar seus pecados, voltar em viver santo, porque ele voltar. Isso é da coisa Noé. Noé. Ele fazer isso por 100 anos. Ele pregar a verdade de novo. Morar santo porque Deus vem. Like, wow, the judgments of God. Os juízos. Do juízo de Deus. Vem. Qual campo você morar? Você morar com Deus ou você morar com o diabo? Porque você morar com Deus, Deus proteger você, mas você morar com o diabo, você tem problemas. E essa história de Noé me fascina porque tem a ver totalmente com isso que a gente está falando do fim dos tempos, porque Noé ele confiou nas palavras de Deus, porque a Bíblia diz que nem chovia. Quantas pessoas salvou também? Exatamente. Então, construir uma arca quando não se chove? Nunca. As pessoas não entendiam por que constrói uma arca, mas ele fala se nem chove. E as pessoas achavam que não era doido. Ok. Era louco. Pensando isso. Ok, so não chove. E nunca chove. Porque em sua Bíblia, em Gênesis, fala da água no chão. Orvalho. Por as plantas e da comida. Ok. So, nunca chove. Mas qual é a outra coisa que você necessariamente pensando? Você sabe antes de Noé, nunca tem barcos? Em Gênesis 1, no primeiro capítulo em sua Bíblia, a Bíblia fala, toda a terra em uma parte, e tudo a água em outra parte. Pessoas em inglês falam isso, Pangaea. Pangeia. So, não North America, South America, África, Asia, Europe. Não. Só toda a terra em uma local. E só quando no juízo de Deus, com Noé, quando ele entrou no barco, Deus fechado, da água embaixo da terra, e a terra cobrou. E then separado, nesse momento. Isso porque nós moramos aqui em Brasil, no sul da América, e then tem no norte, tem África, tem tudo isso locais depois. Depois, so, nos dias de Noé, nenhuma pessoa fazer com barcos. Por quê? Porque todo mundo morreu em uma local, em uma terra. É mesmo tudo nós aqui em Brasil. You know, não necessário a barco para vai para a África, porque não é África, é só uma local. Meu Deus, isso coisas as pessoas não entenderam, mas nos dias de Noé, porque você fala, que eu fazendo, qual a minha parte? Mesmo no dia de Noé. Noé entendeu a parte dele, né? Ele confia em Deus. Confiou nas palavras de Deus, né? Obediência a Deus. E ele pregar a verdade. E em the dias de Noé, sua Bíblia fala
he was perfect in his generation. Ele é perfecto in the geração dele. Wow. Like ele morar santo, ele obediência a Deus, ele pregar a palavra. Ele pregar a palavra quando nenhuma pessoa respondeu. 8 pessoas. Noé, 3 filhos, 4 esposas. 8 pessoas entraram no barco. Nenhuma outra pessoa lá fora da família de Noé salvou. Nenhum. Só a família dele. Nenhum. Você imagina você pregar por 100 anos? Nós aqui na igreja agora, nenhuma pessoa aqui gravar isso durante o dia. Mas só você imagina você pregar por 100 anos e só eu e você. Nenhuma pessoa respondeu, não vem para a igreja, nada. Mas quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas... eu pregar quando pessoas respondeu. Eu fazer quando pessoas respondeu. Allowing the circumstâncias. Por você, isso em sua vida, isso não depende, mas você só depende da resposta, né? Depende da resposta. Da resposta, a gente não. Quantas vezes a gente não pensa que a gente deve fazer por fidelidade a Deus, né? Com certeza. Noé, ele fez por fidelidade a Deus e não por aquilo que ele estava vendo ou pela resposta, as pessoas, e não por as pessoas corresponderem, né, ao que ele pregava e tal. Ele buscou ser fiel a Deus, né? Realmente. É muito bom pensar nisso, porque da questão dos dias de Noé, porque a Bíblia, né, fala sobre isso, que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Então, quando a gente pensa assim nesses detalhes de como foi nos dias de Noé, isso traz o entendimento correto da gente do hoje, né? Porque a gente pode fazer o paralelo e entender o que aconteceu nos dias de Noé, como ele agiu, o que aconteceu e como que a gente deve agir então hoje, né? Porque proporcionalmente aos dias de Noé, a gente também vive algumas vezes isso. Às vezes quando a gente prega, a gente, né, Corey, como pregadores, assim, às vezes a gente prega algumas coisas, a gente fala a respeito de coisas que a Bíblia fala. E a gente percebe a reação às vezes das pessoas. Como assim? As pessoas às vezes não entendem algumas coisas, né? Mas é o que a Bíblia fala e a gente tem que pregar a Bíblia. A gente tem que ensinar o que a Bíblia de fato diz sobre aquilo que vai acontecer, né? E é muito bom esse exemplo aí que tu... Não sua opinião. Isso não é minha opinião. É o que a Bíblia opinião. diz. Exatamente, é o que a Bíblia diz. Mas é isso que a gente precisa entender realmente, porque às vezes as pessoas... Às vezes a gente prega, eu percebo assim, às vezes eu prego alguma coisa... eu pensando. Exatamente. Só, às vezes não é nem assim, não falo nem aqui na igreja assim, só. Eu falo em qualquer lugar, quando a gente conversa ou fala algo assim, que as pessoas às vezes não entendem conforme a Bíblia diz, as pessoas ficam assim, como assim? Não, mas as pessoas elas ficam assim assustadas ou... Será que vai acontecer isso mesmo? Mas se a Bíblia diz que vai acontecer, vai acontecer. Isso é porque você é necessário ler sua Bíblia. Você é necessário ler, você é necessário orar. E da primeira vez eu estudar o fim dos tempos, eu não entendeu. Eu não entendeu nada. Eu também não. Eu ouvi uma igreja, pastor pregar e falar, e eu uau, isso é muito legal. Você pode perguntar 1 hora depois, eu falar, nada. Nada, eu não entendeu. Não, sério, isso é sério, eu pode ouvir sermões com o fim dos tempos por 6 meses, 1.000, 2.000, 3.000 horas de sermão. Eu ouvir 3, 4, 5, 6 sermões por dia no fim dos tempos. Eu leio muito, estudo muito. E você pode falar, você entendeu? Não, muito não. Eu estudar o fim dos tempos por quase 1 ano antes eu pregar o primeiro sermão no fim dos tempos. Eu amo, eu quero entender, eu quero pregar, mas é necessário muito tempo para entender. Mas
Eu entendeu agora. E eu falo isso por pessoas. Like, você pode não entender da primeira vez. Eu e Alisson pode falar muitas coisas hoje e você não entendeu nada. E isso tudo bem. Veio o sermão de novo. Entrada aula com Daniel no domingo. Vem aqui com eu e ele muitas vezes. E quando just pregar de novo, você ouvir de novo, você começou a aprender. Like, mesmo no Cantos de Salomão, eu não entendi da primeira vez. Também não. Quando eu tenho minha experiência com Deus, eu leio do livro de Cantos de Salomão. É muito pequeno, não grande. Eu leio esse livro 50 vezes em uma semana. Nossa. Eu sentar na sala de oração em uma igreja 24 horas por dia. So, eu sentar na sala de oração por 15 a 20 horas por dia. Nossa. Por 5 ou 6 dias depois da minha experiência. E tudo esses dias eu just leio de novo. Eu entendeu? Não. Eu necessariamente voltar à minha casa em Chicago, estudar muito, escrever muito, de novo. Mas depois eu entendeu. Isso é a razão eu entendeu agora. Like, pessoas pensando, você entendeu muito, você é grande homem de Deus. Eu não, isso porque eu fazer bastante horas nisso. E você pode entender também. Você pode saber isso coisas. Você é necessário dar seu tempo. Você é necessário focar com isso. Você não pode aprender o fim dos tempos em um dia. Você just passou e você entendeu. Like, não, você é necessário sentar com isso, falar com Deus, ouvir a palavra, ler a Bíblia. E Mateus 24, isso é só a primeira coisa eu falar com a Alisson. Da próxima vez pode voltar para 24 de novo. De repente a gente pode... O que você pensando fazer? Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente aqui hoje, a gente estava conversando no início, né, Cody? A ideia mesmo nesse primeiro vídeo é a gente conversar e até como um testemunho pessoal nosso do porquê que isso é importante para a gente. E até nos próximos a gente pode mais sistematicamente ir versículo por versículo e conversar sobre isso. Mas a ideia mesmo hoje é que a gente deseja realmente que cada pessoa, assim como nós, tenha um entendimento correto a respeito desse assunto, se interesse por esse assunto, porque isso vai impactar totalmente na forma como a gente vive hoje. Impacta no seu dia a dia, impacta na forma como você vive com Deus, com os seus irmãos, impacta na forma como você prega sobre Jesus para as outras pessoas, impacta porque a gente vai daí pregar o Evangelho de forma completa, não só daquilo que Jesus já fez, mas daquilo que Ele ainda fará também. Então, nosso desejo realmente hoje é compartilhar esse assunto do porquê que é importante para a gente e como isso vai impactar o nosso hoje, né? O entendimento correto, e a gente vai se tornar cada vez mais uma igreja que vai se tornar madura na sua fé, no seu entendimento, para que a gente possa contribuir com Cristo aquilo que Ele está fazendo. Eu creio que isso importa para Deus, sabe, Cody? É o amadurecimento da noiva, o amadurecimento da igreja, necessário. É o crescimento em maturidade, sabe? A Bíblia diz que Cristo ele vem para buscar uma noiva que é pura, que é santa, uma noiva que ela está pronta para o noivo, uma noiva que deseja o noivo, mas ela não só deseja, ela pelo fato de ela desejar muito o noivo, ela se preparou para quando o noivo viesse. Então eu creio, porque a Bíblia diz que Jesus ele vem para essa noiva preparada, madura, santa, e quando a gente tem esse entendimento correto a respeito disso, a respeito do plano de Deus, a respeito daquilo que Jesus vai fazer, não só daquilo que Ele fez no passado, mas daquilo que Ele vai fazer ainda, isso vai fazer com que a gente seja essa igreja madura, pronta, santa, que é a igreja que Jesus vem buscar. E aquilo que vai acontecer onde o Espírito e a noiva vão dizer, vem, ora vem Senhor Jesus, Maranata. Então eu acho que essa mensagem é muito importante o nosso entendimento, o entendimento correto a respeito disso. Muitas pessoas, né, Cody, não se interessam mais por causa disso, justamente pela ignorância, pela falta de entendimento por que eu preciso saber o que vai acontecer?
né? As pessoas, elas às vezes só querem saber o que vai acontecer hoje. Por isso que talvez as pessoas, como você falou, muitos se interessam mais assim por milagres, por coisas, porque milagres dizem respeito do hoje. Hoje, É eu resolver o meu problema que eu tenho hoje, né? E Jesus se importa com os problemas que a gente tem hoje, sim. Jesus, ele se fez carne. Jesus, ele sabe o que é, por exemplo, sentir dor. Jesus sabe o que é sentir frio. Jesus sabe o que é você ficar extremamente agoniado, porque, por exemplo, no Getsemane, a palavra de Deus diz que ele suou gotas de sangue, porque Jesus, ele estava extremamente assim, como é que eu vou usar a palavra? Um estresse realmente, um estresse ali, porque Jesus sabia a dor, por exemplo, que ele iria suportar. Então Jesus, ele se importa assim com as nossas dores hoje. Jesus, ele se fez homem, ele entende os nossos problemas como homens. Mas Jesus, ele nunca deixou de falar sobre a sua vinda, sobre o reino de Deus, por mais que ele se interessasse nos problemas das pessoas de hoje. Então, sim, Jesus quer te curar, Jesus quer te sarar, Jesus quer ajudar a fazer você a vencer problemas que você hoje lida, mas Jesus também quer que você entenda o plano dele. Jesus quer que você entenda aquilo que ele está fazendo hoje e o que ele vai fazer amanhã e para fazer tudo aquilo que na Bíblia está escrito que ele vai fazer. Então, eu creio que isso que a gente está fazendo aqui é justamente juntos a gente ampliar esse entendimento, esse conhecimento e principalmente, né, Corey, eu acho que fazer com que as pessoas elas se apaixonem ainda mais por Jesus, elas caminhem ainda mais no primeiro mandamento, que é amar a Deus e amar as pessoas, porque é impossível a gente conhecer mais de Deus, conhecer mais do seu plano e não se apaixonar ainda mais por Ele. Quando eu conheço o plano de Deus, quando eu entendo aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que Ele vai fazer, isso me faz amar ainda mais a Deus, me apaixonar ainda mais a Deus hoje. Né? Isso é muito importante. Você fala correto. Quando você estudar o fim dos tempos, você aprende e entender o fim dos tempos. Isso não fazer medo em sua vida. Não. Quando eu entender o fim dos tempos, eu tenho grande fé crescendo em minha vida. Porque eu entendi a história. Eu falo isso com muitas pessoas. Quando eu pregar o livro do Apocalipse. Quando você estudar sua Bíblia, você estudar Mateus. Você vê histórias, mas você não lê Mateus por histórias. Você lê Mateus para aprender a pessoa, Jesus. Você quer aprender mais de Jesus. So você vê as histórias ele fazer por conhecer o homem. Mesmo do Apocalipse. Em livro do Apocalipse, você lê as histórias, mas você não lê por histórias, você lê por conhecer homem. E isso coisas não por hoje, é por depois. E isso é muito importante. Mas eu quero falar de só poucas coisas para vocês entenderem. Hoje, eu não sei, isso não é aula, isso não é podcast. Talvez é uma introdução. Introdução. Eu não tenho nome para isso, mas eu não fazer isso ao vivo. Eu só gravar isso na igreja do Pastor Alisson, isso da Quadrangular Campinas, e você quer participar, você quer vir atender isso à igreja ou vem por uma culto, eu fazer de endereço embaixo, do Instagram da igreja, do Instagram do Pastor Alisson, você pode vir. Eu pregar aqui duas semanas antes? Talvez 2 ou 3 semanas? 2 ou 3 semanas, 2 ou 3 semanas antes eu pregar aqui, essa igreja muito bonita, vem muito milagres do dia, eu venho aqui, Deus fala grande revelação por pessoas, é muito bom. Eles têm culto quinta-feira e domingo. Às 20 horas e domingo 9 e 19h30. So você que vem, eu postar embaixo desse vídeo. Mas depois, hoje, pode continuar a gravar
eu não tenho plano agora por fazer isso ao vivo, so agora isso de só gravar, eu postar no YouTube para você pode entender. Eu falo isso porque você tem a pergunta, você quer falar com o Pastor Alisson, mandar comentar embaixo do vídeo, ele pode responder, eu pode responder no YouTube também. Mas dia pode fazer uma ao vivo, eu só falo. Só fala isso depois, eu fazer isso antes também, por você pode participar. Mas agora eu quero gravar isso com a Alisson porque no mundo tem muitos filmes, tem muitos shows, mas tem muito pouco igrejas gravar. Quando eu plantar Blank Slate Ministries em Chicago, eu comecei online. Porque uma líder em minha igreja fala, você necessário fazer online, você necessário gravar e fazer sermões online. Eu falo, eu não quero fazer isso, eu quero só pregar na igreja, mas ela fala, não, você necessário fazer isso. Porque em 6 meses, 1 ano, 5 anos, você pode ter uma nova pessoa que quer ouvir esses sermões. Muito bom. Mas você pregar 1, 2 dias por semana, você só tem isso e você necessita pregar de novo. Mas você é parte de Blank Slate Ministries e você fala, eu quero entender o Cantos de Salomão, eu não necessito pregar de novo, eu just necessito falar, voltar para a aula, tem gravar, tem salvar, tem vídeos no YouTube. Bom. E eu quero fazer isso também com a Alisson, com o assunto do fim dos tempos. Porque você pode ver isso hoje, agora, ou você pode ver isso em 2027, ou 8, em 5 anos, você pode encontrar esse sermão. E eu que você tem isso. Eu não lembro em inglês também. Qual palavra você diz? Resources. Os recursos. Recursos. Eu que isso online para vocês podem ler e entender isso coisas também. So. Mas hoje, isso é o final. Eu não tenho plano. Eu falo com a Alisson 45 minutos, assim, quase 1h30. Falar com vocês. Deu 1h30? Nossa, passou rápido. Passou muito, quase 1h30. Passou muito rápido. Mas eu creio que você receba uma palavra hoje. Eu e Alisson, just introdução, não fala tudo hoje. Tem muita verdade em Mateus 24, 25. Tem muita verdade na Bíblia no fim dos tempos. Isso não é só Apocalipse, Daniel, não. Tem verdade com o fim dos tempos em Mateus, Thessalonians, Galatians, Romans. Tem muita coisas e eu posso falar isso com a Alisson, muito mais dias, muito mais sermões com isso. Mas igreja, eu amo você, te amo. Deus abençoe você. Vem embaixo, você quer dar uma oferta para o Pastor Alisson, do Pix embaixo, você quer dar para Blank Slate Ministries embaixo também. E enquanto segurar no Instagram e comentar embaixo, fala, eu amo o Pastor Alisson, Deus abençoe. E você quer falar uma mais? Não, só agradecer o pessoal que vai ver isso, né, ainda que a gente está gravando aqui. Agradecer o Corey também, meu amigão. Eu creio que vai ser muito importante aí essas próximas dias, essas próximas gravações, talvez ao vivo também, que a gente possa fazer algum dia, para que a gente possa crescer nesse entendimento aí e possa amar cada vez mais a Deus. Amém. Igreja, te amo, Deus abençoe, e eu vejo vocês depois. Deus abençoe.